Olá, Roseli Gimenez, aqui pelo Instituto Legos e Projeto Cultura em Foco, dando boas-vindas e, como sempre, algumas dicas, não é? Inscrevam-se no canal, deem like, deixem comentários, acompanhem-nos tanto no site do Instituto Legos, como aqui no YouTube, no Instagram ou no Facebook. E hoje a gente tem aqui um filme bastante, comentado, um filme bastante interessante, e eu espero que vocês, gostem, não é? Bem, a escavação, aqui vocês têm, imagens, reais, não é, aqui em branco e preto, e imagens retiradas, do filme, daquele que foi o grande projeto que deu base ao filme. Então, A Escavação é um filme de Simon Stone, The Dig, de 2021, está disponível na Netflix, e é uma adaptação do romance homônimo, não é, já mais antigo, de John Preston. O filme tem uma história real, verídica por trás, não é? Que são exatamente fatos históricos da escavação que de fato ocorreu em Sutton Hoo em 1939, portanto, em uma pré-Segunda Guerra Mundial que atingiria a Inglaterra, e é exatamente o contexto geográfico do filme, a Grã-Bretanha. Dois atores, simplesmente maravilhosos estão nesse filme, não é? O Ralph Fiennes, a Carey Mulligan, e eles são respectivamente o título do filme, porque ele é o escavador, e Edith, que é uma aristocrata bastante culta, conhecedora da cultura, que é a dona do terreno em que ela vive, agora viúva, então ela está apenas com seu filho, e já quando compram esse terreno, eles o fazem porque sabem que há ali naquela estrutura algum tesouro escondido, não é? E, de qualquer maneira, isso acontece na vida real, não é? Mas o que eu pretendo trabalhar com vocês é a questão em si dessa película, A Escavação. Isso para comentar o que é o trabalho de um escavador. Inclusive, quando a gente joga aí no Google escavador, o que aparece? Não é? São aqueles vários currículos que escavam, né? Que descobrem as nossas vidas acadêmicas para quem faz buscas. Bem, então, eu já falei, o filme é britânico e é uma narrativa um tanto lenta para os padrões ou os costumes hollywoodianos ou de quem busca a ação ou um pouco mais de emoção em um filme. Então, o filme não tem isso, ele tem um ritmo bem diferente e é por isso que eu faço essa comparação com uma narrativa, quase um argumento em forma de ensaio, que é um texto um pouco mais aprofundado. Evidente que há no filme outras e tantas ideias que podem ser discutidas. Eu escolhi aqui trabalhar essa questão da metáfora do trabalho do arqueólogo, também já trabalhada na psicanálise por Freud. E, nesse sentido, amplio um pouco essa metáfora, apontando que ela pode ser também, não é, uma metáfora para o trabalho do analista, para o trabalho de um leitor. Então, se você está familiarizado com
as temáticas da psicologia, da psicanálise. Se você é um estudante de psicologia ou um estudante da literatura, da língua, poderá observar por que ser um escavador está, de certa forma, não é, relacionado a isso, ao trabalho do analista, ao trabalho de uma interpretação. Mas, de qualquer maneira, o foco central do filme é a arqueologia, esse trabalho da descoberta daquilo que a cultura pode revelar, realizar durante um estudo, uma escavação. Por isso, o papel do arqueólogo é fundamental, e no filme aparece o arqueólogo ao lado do escavador, não é? O arqueólogo vem depois, por conta do Museu Britânico, mas, de fato, quem faz a descoberta é o escavador. As imagens aqui ao lado, não é, mostram sítios arqueológicos egípcios, gregos, em que esse trabalho, com muita assim, lentidão, trabalho de formiguinha, é realizado. E, obviamente, muito longe de um trabalho mecânico ou um trabalho braçal, o trabalho do escavador dentro da arqueologia, assim como o arqueólogo, é um trabalho que requer muita pesquisa, muito estudo, enfim, muito conhecimento da cultura, e principalmente um trabalho que é um exercício de paciência. Por isso, assistir ao filme tem também esse exercício, um exercício de paciência. Às vezes é difícil. Bom, então, se a gente para pensar nessas metáforas que eu apontei, um analista, se não cuidadoso, se apressa uma análise, ele pode destruir toda uma formação de um sujeito, não é? De um inconsciente. Então, é por isso que a análise ela é lenta, é demorada, a escavação é feita por partes, né? Vagarosamente. É a mesma coisa quando eu vou fazer uma interpretação, seja no papel da análise, no, ou na supervisão, eu também não posso banalizar uma ideia. Ela precisa ser aprofundada para evitar também incorreções. E ninguém está livre das incorreções, não é? Mas é preciso fazer um trabalho cuidadoso. De qualquer maneira, como numa leitura literária ou não, mas na literatura é fundamental que tenhamos um aprofundar, porque se você não aprofunda um plano de leitura, ele se transforma em algo supérfluo. Assim, um bom escavador, um bom leitor, um bom analista, um bom psicólogo, um bom intérprete, digamos assim, é aquele que não pode perder elementos importantes. Assim, o escavador do filme A Escavação, nessa metáfora, nessa comparação, ele está frente a um analista competente e ao que a professora Lúcia Santaella chama de um tipo de leitor, o leitor contemplativo, meditativo, aquele leitor cuidadoso, que volta, que lê, que relê, que aprofunda, que pesquisa, que, semelhante ao trabalho do arqueólogo com essa tarefa do escavador, pode tirar camadas e mais camadas de um dado objeto, no caso aqui do filme, de um terreno, não é? A cuidadosa escavação revela um navio funerário de uma época bem antiga, ainda do período anglo-saxão. E não fosse isso, e a competência, e a qualidade, e a paciência do escavador, aquilo tudo pode desmoronar e destruir um objeto precioso. Então,
como na charge, né, você tem aí um bom livro, porque ele é aquele que está escondido dentro de cada um de nós. E aqui a imagem de Jacques Lacan, o psicanalista que tem parte com Freud, na leitura que ele fez de Freud, deste aprofundar de uma análise. Então, eu recomendo que assistam ao filme A Escavação, pensando nessas dicas que eu passei para vocês. E se quiserem aprofundar também, não é com a leitura desta obra de Freud, mas também de outras, assim como saber quem são esses leitores, né? Movente, imersivo, contemplativo, no livro da professora Lúcia Santaella. E, claro, imprescindível que a gente veja o filme e, se possível, que também leiam a obra. Curtinho hoje a apresentação, eu vou ficando por aqui, lembrando, não é? Deem um like, curtam, inscrevam-se, acompanhem-nos durante a nossa trajetória por aqui no Instituto Legos, aqui, Cultura em Foco. Até mais!